O Melhor Idade, vamos conversar sobre um assunto muito sério, que é o Estatuto do Idoso. E está aqui para conversar conosco o Dr. Lucas Morata, que é formado pela Universidade de São Paulo. Olá, Dr. Lucas, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui de estar presente com vocês. Nós que agradecemos a sua presença. O que especificamente é Estatuto de Idoso e quais são os pontos mais importantes a seu ponto de vista? Então, veja bem, o Estatuto do Idoso é apenas uma entre várias leis que definem alguns direitos para o idoso, né? Então, muita gente acha que está todos os direitos do idoso dentro do Estatuto, o que não é verdade. É apenas uma lei, alguns outros direitos estão dispostos na Constituição Federal, no Código Civil, ou mesmo em legislação esparsa, né? Na Constituição Federal, um exemplo que a gente pode dar de direito para o idoso estar garantido é o adiantamento de precatórios, né? Que é o pagamento de condenações para os entes federativos, município, estado e a própria União. Quando são condenados a pagar valores, para o idoso esse valor pode ser pago mais rápido, né, pela Constituição Federal. No Código Civil, por exemplo, tem obrigatoriamente o idoso que vai casar com mais de 70 anos tem que casar pelo regime de separação de bens, né? E em legislação esparsa a gente tem, por exemplo, não pode demitir uma pessoa por ser idosa ou não pode deixar de contratar uma pessoa por ser idosa, o que inclusive atribui também outros critérios. Você não pode demitir uma pessoa ou deixar de contratar por ser mulher, por ser homem, por ser gay, por religião ou coisas do tipo, né? Existe, o senhor é especialista também em direito trabalhista, Sim. Existe alguma lei que proíba a pessoa de não contratar, de não despedir? Existe, mas de não contratar... Isso, tanto a dispensa discriminatória, né, como você deixar de contratar por qualquer motivo discriminatório que seja, idade, de sexo, não contratar por causa disso. terminantemente proibido, né? Então, até às vezes a gente vê em jornais, em revistas, divulgações de alguma vaga de trabalho exclusivamente para idades de tal ano a tal ano, né? Isso Não pode proibido. isso. A exceção a essa regra é para algum cargo que necessariamente a idade implique em mudança, né? Sim. Mas do contrário, se for um cargo, por exemplo, advogado, né, que não faz diferença nenhuma ser homem, ser mulher, não pode haver essa discriminação. Sim. Nós temos um telespectador, o senhor Euclides Mário de Viçosa, de Minas Gerais, ele pergunta: estou ficando velho e acho que minha família quer me internar num asilo. Quais são as medidas que ele pode tomar para se prevenir? Enfim, vale dizer desde o começo que o idoso não é só porque ele tem mais idade que ele perde os direitos civis, não é? Então, desde a maioridade dos 18 anos, independente de quantos anos a pessoa tenha, ela sempre tem a liberdade de ir e vir, de escolher se ela quer ou não um tratamento médico, né? Inclusive, pode se negar, dependendo a tomar medicamentos ou coisa do tipo. A exceção à regra é quando a pessoa tem alguma debilidade cognitiva ou algum quadro médico que impeça ela de dizer por si, né? De decidir por si mesma. No caso de idosos, é muito comum ter esse tipo de quadro na velhice, né? Alzheimer, por exemplo, enfim. E esses quadros médicos, esses sim, é que tiram o direito do idoso de decidir qual o tratamento que deve tomar ou se deve ou não ser internado no asilo. Mas nesses casos, o juiz determina um perito específico para determinar se a pessoa está apta ou não de tomar decisões. Sim, é preciso ter diagnóstico, né, para que a pessoa perca os direitos civis, né? Ah, tá certo. Agora, eu tenho uma pergunta que é bem de ignorante, tá? A partir de que idade é considerado o Estatuto do Idoso? Não, no Estatuto do Idoso, acima de 60 anos já é considerado idoso, né? Mas existem, como eu disse, disposições do próprio Estatuto que são para alguns mais velhos ainda, né? Então, acima de 65 anos, de 70, 80, começa a ter alguns direitos mais específicos, né? E em legislação esparsa também. No Código Civil, por exemplo, isso que eu comentei de casamento ter o regime obrigatório de separação de bens, é para acima de 70 anos. 70 anos. Tá. E a separação universal de bens? Não comunica nada? Os bens não se comunicam, isso é para evitar de que aquele chamado golpe do baú, né? Sim. Uma menina novinha e um senhor, para ser o mais estereotipado possível, né? Uma moça bem novinha e um senhor mais velho, de mais de 70 anos, quando se casam tem separação de bens, para evitar de que ela pegue o patrimônio para ela, né? Bom, qualquer sexo, né? Qualquer gênero. Indiferente do gênero. Tá, ótimo. Então eles estão bem protegidos, né?
Você acha que tem algum ponto que merece nova discussão para melhorar esse Estatuto do Idoso? A legislação em si já basta para bastantes direitos, né, para o idoso. Às vezes falta a aplicação mesmo, né? Então, por mais que, por exemplo, tenha a disposição de que todo medicamento de uso continuado deve ser atribuído para o idoso gratuitamente, muitas vezes eles não têm esse direito garantido, né? Então precisa de muita ação judicial. Eu trabalhei algum tempo em Ribeirão Preto na Procuradoria-Geral do Estado. A maior parte da demanda judicial que chega na Procuradoria é com pedidos de medicamento, não só de idosos, né, mas muitos casos de idosos. Porque às vezes tem umas doenças muito complexas e remédios são extremamente caros. Muitas vezes remédios caros e muitas vezes o Estado não provê esses medicamentos e é necessária uma medida judicial para que o Estado pague. Falando em medicamentos, os idosos teriam direito de receber visita médica em casa? Sim, na verdade não é um direito exclusivo de idosos, né? Dependendo da situação fática do debilitado, que não pode se locomover até o hospital, como o acesso é universal à saúde, né, pelo SUS, tem direito a receber visita em casa de profissionais da saúde. No caso de idoso, isso é mais expresso na lei, mas isso não é exclusividade também de idosos. Então na verdade, como o senhor explicou antes, existem as leis que são válidas para todos nós, e existem algumas peculiaridades que são específicos para os idosos. Sim, alguns artigos para os idosos acabam deixando mais claro aquilo que já é direito de todos, né? No caso, por exemplo, do direito à saúde, é direito universal de qualquer pessoa. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, um problema de saúde que mereça medicamento continuado com 30 e poucos anos, também merece esse medicamento pago pelo Estado. Mas o Estatuto do Idoso traz condição expressa na lei, né? Então, é mais para deixar claro mesmo que o idoso merece essa proteção, embora essa proteção seja de todos. Entendi. Agora, tem uma outra questão que isso da minha vivência de amigos. Eu tenho um amigo que está com 66, 67 anos, ele já ganhou, ele foi mandado embora injustamente, e aí ele processou a empresa, e a empresa está enrolando, sabe? Essa coisa vai para a segunda instância, a terceira, está enrolando. A empresa já perdeu. Existe alguma coisa prevê o Estatuto do Idoso para antecipar também esse pagamento? Então, antes de mais nada, é importante dizer que o idoso ele tem direito à tramitação processual mais rápida. Então, justamente, às vezes uma pessoa ajuiza a ação com 70 e poucos anos. Poxa, se não correr o processo bem rápido, pode ser que ela nem veja o resultado, né, no final da vida. Então, por conta disso, a tramitação é com urgência, né, então o processo corre mais rápido. Mas, infelizmente, algumas mazelas do processo, o idoso também é obrigado a esperar, porque demora mesmo o processo judicial brasileiro. Demora. As trabalhistas também, mesmo sendo de idoso. Também, aliás, trabalhistas já são uma das mais rápidas, né? Até por ser verba alimentar, a execução é facilitada, mas mesmo assim demora um pouco. Muito obrigado, doutor, pelas suas explicações. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer ter o senhor aqui.